Diga o que te fez sentir saudade, bote um ponto final. Colhe de uma vez nossas metades, juntos e shallow now. Mas isso ficou horroroso. Lógico que ficou horroroso. O original também não ficou maravilhoso, não. E é assim que nós começamos com bom dia, boa tarde, boa noite, exaustos de todo o Brasil. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. Eu sou Francisco Junqueira, tá bem? E nós temos um convidado aqui hoje. Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Rodrigo Tiveron, nosso amigo Dillon. Estou aqui de Tá novo. aqui juntos e Shallow Now com a gente. Juntinhos e shallow now. O meu irmão disse que não ficou tão ruim, é que a música não quis dizer o que tava querendo dizer. Só. É que pelo que eu entendi, a música original meio que é eles se separando e essa aí é juntos, então... Porque meu irmão é especialista nesse tipo de música. Ele não acha a Paula Fernandes cafona. Ele fica bravo quando eu falo isso. Não tem palavras pra rebater isso. Estamos nas redes sociais, Exaustos Pod, no Twitter e Facebook. Estamos exaustos no Instagram. E se você quiser mandar um e-mail para reclamar dessa sinfonia maravilhosa que você ouviu aqui, é só escrever para estamostodosexaustos@gmail.com que a gente lê. A gente tá rindo daqui, fazendo piada, piriri, pororó, patati, patatá. Mas nosso assunto não é de piadas essa semana. Nosso assunto é, como sempre, algo que engloba todos os assuntos anteriores das nossas outras discussões. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade. A gente vai terminar mais um episódio triste. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode ter uma conversa bem produtiva e feliz hoje. Mas a gente pensou nesse tema porque tudo que a gente fala, todos os problemas sobre os quais a gente reclama aqui ao longo dos episódios, todos começam no fato de as pessoas não conseguirem lidar com a própria vulnerabilidade. Não que a gente quer sempre podar, ter controle sobre isso. Quando, na verdade, a gente tem duas opções. Ou viver e assumir a própria vulnerabilidade, ou fingir que não existe a vulnerabilidade e se ferrar porque ela vai acontecer Ou e a gente pior, vai né? Viver sem descobrir que ela existe, né? Acho que é meio difícil. Acho que quando a gente coloca um pouco assim, de uma pitada de petulância e de arrogância, eu acho que as pessoas elas não entendem, né? Algumas situações onde as coisas elas eventualmente dão errado e elas não conseguem verificar que isso partiu de alguma lacuna, de alguma falha, de alguma coisa que faltou em si, de se olhar. Eu vejo muita gente assim que, para fazer bom uso de uma frase da minha ex-chefe, né, tá olhando tanto para cima que as coisas que passam normalmente passam por baixo. Exatamente. Então, O que é estar vulnerável para vocês? Estar vulnerável é estar pelado. eu acho que tá vulnerável, tá exposto, né? Pelado. Não, eu acho que nudez nudez é uma metáfora muito interessante, porque a nudez ela permeia inclusive os nossos sonhos, né? Aquele sonho de estar Imagina, você pega aquele sonho especial onde você tá, isso desde criança, você tá nu numa sala de aula, nu numa rua, de cueca numa rua, você tá exposto. Isso porque é como você veio, é como você é, e é o que você tem medo de mostrar. Isso nunca me ocorreu. Chega um Vitor diferentão. Eu só tô falando que Isso não infelizmente ocorreu de vulnerabilidade ou nunca ocorreu de você ficar de cueca no meio da rua? Não, porque já me aconteceu de ficar de cueca no meio do pátio da escola. Então já é um sonho mais palpável. Você assim. teria coragem de ficar sem roupa no meio da radial? Não sei, depende da quantidade de Não, dinheiro. você teria coragem? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então pronto. Assim, por natureza eu não faria, mas dependendo do incentivo financeiro a gente consegue pensar. Então não existe, porque o fato de você estar de roupa, inclusive agora, o fato do ser humano usar a roupa, que assim, na real, a gente tá usando aqui nossas boas camisetas, nossas boas bermudinhas, não nos protege de um agente climático. Certo. Nem de um ataque de um predador. A gente tá vestindo roupa porque a gente tem vergonha da nudez. Isso vem, sei lá... Isso vem lá da serpente tentando a Eva. Isso, da primeira vez que o ser humano tenta cobrir as próprias partes. Consciência das vergonhas. Uma Quando ele sente vergonha. Então, eu acho que a metáfora da nudez, ela pode ser um bom pontapé inicial dessa conversa, porque a nossa exposição, tudo que nós somos, o que a gente quer mostrar, o que a gente não quer mostrar... E As máscaras que a gente veste todos os dias. Isso. Pra enfrentar as situações da vida.
porque a gente tá sempre querendo impressionar alguém, sempre querendo antecipar as coisas para que essas pessoas não nos atinjam. Então a gente mostra uma máscara para que a pessoa não chegue nos nossos pontos frágeis. É como se a gente estivesse lutando batalhas todos os dias. Nós erguemos muros, né, na tentativa de que as pessoas não alcancem alguma coisa que nós julgamos não conseguir proteger. Então, para que a pessoa não chegue nesse seu âmago, para que a pessoa não te veja numa situação, ninguém pode me ver chorar, ninguém pode me ver frágil desse jeito, ninguém pode desconfiar que eu fico escorrendo com as costas no chuveiro. Então, no dia seguinte, eu tô lá com a cara limpa, fazendo piadas, entendeu? Zoando na minha situação, fazendo piadas comigo mesmo. E isso é um ponto muito legal, que você repetiu várias vezes. Ninguém pode ver, ninguém pode ver, ninguém pode ver. Porque mostrar a vulnerabilidade traz as pessoas para perto da gente, ao contrário do que a gente pensa. Né? Hoje em dia, né? Em qualquer momento, né? Não tô falando pra você expor seus defeitos, igual agora é moda fazer, sabe? Tô falando no sentido de quando você tem uma relação com uma pessoa, você mostrar que você é vulnerável, cria uma conexão. Faz a pessoa se sentir mais próxima. Eu tava com Relatable de novo na cabeça. A Sasha aqui bateu e ficou. E ela sente que você tem uma confiança nela também, né? Sim, É uma moeda de exatamente. troca. Tipo, eu te dou uma confiança, você me dá confiança. Eu acho que não é nem questão de troca. Eu acho que quando você sente que você tá à vontade para se despir, né? Não é só a questão física. Quando você se pega livre para de repente chorar na frente de alguém, isso é tão difícil. Imagina, a gente não consegue, mal consegue fazer isso na frente dos nossos pais. Falar, né? Às vezes. Que dirá para aquela pessoa, né? E de repente a gente está falando de coisas, falando sobre medos, admitir que a gente tem medo. Poxa, isso é um limiar tão tênue, porque a gente admitir um medo, de repente a gente está se sentindo covarde por admitir esse medo, e meu Deus, eu não posso falar que eu tenho medo disso, porque essa pessoa vai me achar um covarde, uma pessoa que foge do soco. Então, assim, é uma liberdade, libertador, porque querendo ou não, a gente cria tanta coisa para não admitir que somos vulneráveis, e nós somos muito vulneráveis o tempo inteiro. Sim. É só pensar num ser humano em alto mar. Como a gente é pouco, né? Como a gente não consegue fazer nada quando a gente tá sozinho em alto mar. Tava falando com uma amiga sobre fazer terapia em grupo, né? Porque, enfim, já é difícil você se sujeitar, né? A falar pro psicólogo, pro terapeuta, as suas coisas. Para algumas pessoas é um processo muito duro de conseguir se abrir. E aí, na terapia em grupo, você fala para outras pessoas. Né? Pessoas que estão ali que você não conhece, que vêm de outras realidades, que têm seus problemas também. E aí ela falou... Eu nem pensei nisso, eu nem pensei no quão era tenso, até ela virar pra mim e falou assim, acho que eu nunca teria coragem. Aí eu lembrei que quando eu entrei na terapia logo no início, e a psicóloga falou, então, a gente faz... Aqui a gente trabalha com grupos e tudo mais, eu não queria nem voltar na semana seguinte. Porque eu falei, cara, eu não quero falar na frente das pessoas. Eu não quero me abrir. Tem coisas que eu não quero que nem ela saiba, que dirá outras pessoas. E aí, quando eu comecei, de fato, no grupo, porque você fica um tempo na individual, né? Pra ela te conhecer, entender em que grupo que ela vai enfiar você, né? Não é aleatório. Nas primeiras semanas, eu lembro que eu ficava quieta, muito quieta, ouvindo. E você percebe que as pessoas, elas já estão ali há algum tempo, né? Elas já têm essa dinâmica de conhecer a vulnerabilidade dos outros, e de expor a própria, de falar seus problemas. E quando você vê, você já está muito à vontade. Então, são coisas que você não fala em lugar nenhum, que você se vê falando ali. E aí, é muito doido você parar para pensar, putz, olha como as pessoas... A gente está completamente vulnerável. Em alguns casos, eu imagino que as pessoas talvez nem queiram encontrar essas pessoas na rua depois, porque são pessoas que sabem tanto de você... sabem choros que você nunca quis chorar e nunca imaginou que choraria na frente de alguém. Sabem histórias que você trouxe ou lá da sua infância ou da semana passada, não importa. E que te afetaram de um jeito que você não gostaria que o mundo soubesse. E no meu caso deu muito certo e essas pessoas se tornaram minhas amigas fora também. Então a gente conversa, tem WhatsApp, e conversa o tempo todo. Às vezes sai para beber, para conversar. Mas o mais importante em relação a isso é que me fez enxergar como a gente precisa estar vulnerável. E não essa coisa que o Vitor apontou de agora tá mais fácil, sim, porque hoje em dia as pessoas falam mais de transtornos, falam mais de vulnerabilidade, se abrem mais, até porque
de certa forma, é lucrativo falar Mas eu sobre acho que isso. faz um pouco sentido o que ele falou no seguinte... Não, mas eu tô falando que faz todo na sentido. seguinte acepção. Inclusive isso. Perceber a vulnerabilidade do outro deixa a gente mais à vontade. Aquela sensação de estar fazendo uma prova e você fez rápido demais e você não quer entregar porque as pessoas falam, é impossível uma pessoa ter feito tão rápido. Aí quando uma pessoa entrega, de repente 2, 3, 4, todo mundo entrega. Porque tá todo mundo com medo de entregar tão rápido. Então, você ter esse contato com a vulnerabilidade do outro, e é por isso que eu acho que faz sentido o que vocês dois estão falando, é porque você percebe que você não é o único humano ali, porque a gente fica o tempo inteiro, a vida tenta convencer a gente que a gente tem que ser mais forte, tem que ser mais engraçado, a vida é difícil mesmo, e se a gente baixa um pouquinho a cabeça, meu Deus do céu, vai acabar tudo. E a gente acha que todo mundo é assim. Até que uma pessoa baixa a guarda, e é o suficiente para que a gente baixe também, que fale, porra, você também tá passando por isso. Isso é bom, porque todo mundo é humano, a gente esquece que a gente é humano, e a vulnerabilidade lembra que nós somos muito humanos. A gente é humano demais, a gente tem fraqueza demais. Sim. Acho que a gente tem mais fraqueza do que pontos fortes. Essa é a realidade. E a gente precisa admitir essas fraquezas. Mas a gente não pode também entregar de mão beijada para as pessoas. E esse é um equilíbrio que a gente precisa ter. Porque é muito reconfortante quando a gente percebe que é bom botar a vulnerabilidade para fora, que tira um peso, meio que tira um peso dos nossos ombros, né? Essa é a minha fraqueza e aqui está ela. Mas a gente também precisa se esforçar para tentar combater isso antes de pedir ajuda. Se todo tempo, depois que você admitiu uma vulnerabilidade, você não consegue lidar com qualquer problema que esbarra nela e já passa para frente antes de questionar, bom, o que eu posso tentar fazer? Aí você está entregando a sua vida na mão dos outros, entregando o caminho as soluções dos seus problemas nas mãos dos outros, e ninguém sabe melhor o que vai acontecer na sua vida, o que é melhor para você, além de você mesmo. O que eu vejo acontecendo muito hoje são pessoas emulando vulnerabilidades porque elas gostam de falar sobre aquilo. A gente tem um fatídico conhecido que uma vez o Francisco já falou assim, tem assuntos que você não gosta, você não fala sobre aquilo. Então, quando você se sente, sei lá, eu tô no meu conforto de conseguir falar com alguém que eu gosto e etc, expor essa vulnerabilidade, porque, bom, é agradável, é intimista esse momento. Existem pessoas que leram que isso ocorre, que tipo assim, as pessoas se sentem mais próximas de você e que elas se sentem mais cativadas por você, que ela começa a emular determinadas vulnerabilidades para ser socialmente aceita. Isso é a máscara, na verdade, ela não tá vulnerável. Ela entendeu um discurso que as pessoas ao redor vão se sentir mais próximas. Então ela entendeu que esse discurso pode ser uma máscara. Na real, a grande vulnerabilidade dela é que ela usar dessa sinceridade de um grupo ou de outras pessoas só inibe mais o tempo de que as pessoas vão conhecer como ela é de verdade. Eu tenho um problema muito sério com isso, que é, por exemplo, essa necessidade de vulnerabilidade nas redes sociais, até por uma coisa que a gente critica o tempo inteiro, que é as pessoas vivendo vidas perfeitas e emulando tudo, né? Criou uma popularização do assunto saúde mental. Então, algumas pessoas começaram a falar sobre saúde mental porque é, sim, empoderador você falar sobre um problema que está te consumindo, compartilhar suas fraquezas. Óbvio, né? Não é para todo mundo que funciona, é só para algumas pessoas faz bem, para outras é melhor manter para si. Aí você descobre o seu processo. Mas, enfim, as pessoas com grande voz perceberam que o público que tem esses problemas e que não tem coragem de falar se sente representado ali quando você fala sobre isso. E aí começam a surgir coisas hediondas a esse respeito, assim, que, enfim. As pessoas acabam pegando todos os estereótipos e reproduzindo num texto para cativar, para chamar atenção, para gerar empatia das pessoas. Então, assim, parece que a pessoa está sendo vulnerável, mas na verdade ela só está reproduzindo estereótipos. Ela está jogando pro povão. E aí, de certa forma, você tem o mesmo. Você que tem um problema de fato, você olha e você fala assim, pô, que bom que te fez bem, que algumas pessoas leram e se sentiram bem, mas ao mesmo tempo, que merda. Eu tô o tempo inteiro aqui vivendo uma coisa tão foda, tão pesada.
e tentando lutar contra isso na terapia e no dia a dia, e vem alguém com um puta alcance e lança um estereótipo daí de mão beijada que vai se proliferar por pessoas que não conhecem o problema, porque é isso, quando a gente fala, a gente tá falando com quem tem o problema e com quem não tem. A gente teve até um programa do rapaz lá falando que tava se sentindo feio, porque ficou muito tempo no relacionamento, e aí veio a coaching, falando, que só é falta de vergonha na cara. Tipo, o cara tava sendo, assim, honesto, falou assim, cara, eu não me sinto bonito, eu não tenho muita foto, porque eu não vitimismo, tenho. não é? Isso aí é discurso de gente vítima. Ai, meu Deus, velho. Mas porque aí você parte de um pressuposto de uma galera mais oportunista que entende que qual que é o nosso problema? A gente tem dificuldades como seres humanos de admitir que temos vulnerabilidade. Eu não sei se é oportunismo. Na verdade, é oportunismo, mas acho que as pessoas não enxergam o que elas estão fazendo. Muitas dessas pessoas, elas estão no mecânico ali. É exigido da gente o tempo inteiro, se, por exemplo, você trabalha com internet, que você tenha um conteúdo que engaje, que você consiga likes, nananã. E a gente recebe um feedback, por exemplo, falando sobre saúde mental, falando sobre autoestima, eu sei porque eu falo disso, um feedback constante de gente falando, nossa, obrigada, muito importante isso que você faz, porque mexeu com... E algumas pessoas não sabem filtrar isso, entender que que bom que tá ajudando algumas pessoas, mas eu tenho que ter muita cautela para não atrapalhar outras também. É uma responsabilidade muito grande. E aí fica meio no mecânico. Não, isso aqui é muito foda, porque isso aqui as pessoas vão curtir, e aí vai ajudar muita gente, e tipo assim, a gente não tem treinamento para falar com pessoas. Isso. Quando a gente tá falando de saúde mental, a gente tá falando de treinamento mesmo. Ninguém aqui é psicólogo, sabe? Ninguém tem... E óbvio, não é só psicólogo que pode falar de problemas. Se você tem um problema, você pode falar sobre ele. Mas é que existem caminhos que a gente leva no discurso que não são saudáveis. E eu fico muito triste, assim. É aquela famosa bipolaridade Tumblr, sabe? Que agora já nem tem mais, porque ninguém se importa com Tumblr. Mas, enfim, era uma coisa que todo mundo falava. Isso é bipolar, não. E você fica assim, nossa... Romantizaram. Romantizando um problema que é muito sério. Porque eu acho que fica uma coisa que na cabeça de quem vive pode soar de uma coisa e na cabeça de quem não vive pode ser sugestionado, né? Quem não vive acha que... vou usar o bipolar como exemplo, porque é uma coisa que eu vivo, então eu sei. As pessoas associam a mudança de humor a estar feliz e estar triste. E, na verdade, não é assim. A mudança, os dois polos são mania e depressão, e às vezes você tá triste nos dois. Às vezes você tá feliz nos dois. E as coisas que oscilam nesse meio tempo são coisas muito fodas. São, tipo, paranoia, compulsão, depressão profunda, não levantar da cama. Não é, tipo, alegria e tristeza. Não é simples assim. E eu entendo que pra gente falar com muita gente, a gente pode até usar alegria e tristeza como exemplo. Porque quando você pensa na depressão, você também pensa em tristeza e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você tá dando voz para aquelas pessoas que não sabem o que é levarem alegria e tristeza o tempo inteiro e qualquer um é bipolar, porque, tipo, acontece muito em diálogos da pessoa virar, eu sou meio bipolar, né? Eu fico feliz e triste, assim, muito rápido, porque eu acho do nada. Que o ser humano, assim, entre não ter uma resposta do que ele tá vivendo e associar, se apropriar Sim. de alguma terminologia, é muito melhor. Então, vivo altos e baixos, todos nós vivemos. E aí todo mundo é bipolar, então. É bipolar, então vira uma coisa que, assim, você pega uma asserção clínica e você se apropria disso porque você quer uma justificativa, porque, afinal de contas, a vida é difícil pra caralho, eu entendo que é confortável e bacana você justificar isso de alguma forma, mas na moral não é. É muito foda, porque você não tem noção de quantas coisas se passam nesse espectro. Isso, ali. como? E aí... Enfim, o Vitor mesmo fala muito disso, da gente justificar as coisas que a gente faz com o transtorno. Mas é que depois que você descobre que você tem uma coisa, depois que você tem um diagnóstico, você começa a entender, fazer terapia e tal, você começa a entender alguns comportamentos que você tem e como eles não haveriam se você estivesse num estado... Eu nem sei se é um estado normal, porque, por exemplo, eu não sei qual é o meu estado normal, era assim. Mas, assim, você começa a entender que algumas coisas que você faz ou deixa de fazer acontecem porque você tá, com a palavra que vocês adoram falar e eu odeio, trigueirado. E aí, quando a gente simplifica isso demais, aí você vê outras pessoas falando, não, é porque eu sou bipolar, eu dou risada o tempo inteiro, de repente eu tô querendo matar alguém. Não. E aí vincula até a signo, sabe? É porque eu sou meio isso, que isso é muito bipolar. É doido, porque todo mundo tá dando risada o tempo inteiro querendo matar alguém, isso é normal. Então, aí você fica, tipo assim, é muito... Gente, sério, eu fico muito mal. Às vezes, eu não deveria ficar, não deveria me atingir tanto, mas me atinge. Porque eu já tive brigas com amigos, com pessoas
que não são tão próximas e com pessoas próximas, de simplificarem ou de simplificarem ou de transformarem o transtorno numa coisa muito além. Assim, não, porque fulana é não sei o que, não sei o que lá. Eu também sou. E o que você está falando é o problema que eu tenho. Não, mas ela é diferente, porque ela não sei o que. Não é. É só porque nem sempre a gente mostra. Ou porque a pessoa que está do seu lado, talvez você não enxergue. Tipo, tem todo um tabu sobre os transtornos mentais. Uhum. E aí, essa popularização da vulnerabilidade meio que deveria quebrar o tabu, mas não quebrou o tabu. Não se fala profundamente sobre os transtornos. Fica na superficialidade, né? O que gera engajamento, gera like, gera gente conversando, mas ao mesmo tempo gera essa emulação que você falou, gente que nunca teve nada, que não parou para procurar um tratamento, para procurar um psicólogo, para ser diagnosticado e abraça as características pelo Google. E as pessoas que nem sabem do que estão falando e falam porque, tipo, é uma expressão de uso comum já. Principalmente se tratando da parada do bipolaridade, eu acho que é tipo vem de uma concepção muito simplista de todo mundo, de que, tipo assim, nosso humor, nossos estados emocionais exatamente, são polares. Tem um ponto A e o ponto B. E, cara, a inteligência emocional é uma coisa gigantesca. Você tem N pontos. Você tem a felicidade, você tem o êxtase, você tem a tristeza, a melancolia. Tipo, é uma flor gigante de vários polos. É um sistema solar, Sim, né? E quando você fala bipolar, você resume todos esses pontos cardeais a feliz e triste. A feliz e triste. E já era. É muito foda. Eu nem sei como a gente chegou nessa parte, porque quando eu pensei nesse assunto, a gente ia falar de relacionamento. Mas isso foi uma coisa que me incomodou muito recentemente. Mas faz sentido, então faz muito partindo sentido. para relacionamento, porque algumas pessoas, para justificar alguns tipos de comportamento que não são bacanas, e a gente vê isso em todos os abraços coletivos, elas se apegam em algumas coisas do tipo, a gente viu agora no Lucas que pede desculpas 1 milhão de vezes. Uhum. Entendeu? Então, a minha vulnerabilidade é porque eu não quis isso, mas na A verdade... gente viu, mas vocês só vão ver semana que vem. Eu dei um spoiler aqui. Na realidade, eles já viram. Não. Não vão vir ainda. A gente nunca acerta isso. A gente tem que deixar a gente grava em dias aleatórios. A gente tem que deixar uma colinha do lado. A gente não funciona. E... voltando... As pessoas, elas se apegam nessas coisas para justificar comportamentos que não são bacanas, comportamentos que são muito manipuladores, para com a vulnerabilidade sincera dos outros. Ela quer justificar um traço de mau caratismo dela com um problema. Então, eu entendo que existe uma fragilidade sua, então eu vou tentar emular uma empatia sua para com uma fragilidade minha, então como se nós fôssemos parecidos, para que você entenda que eu vou sacanear você e isso não tem nada de errado. E tá tudo bem o seu pau no cu. Pra validar a merda que ele faz. A maior prova do medo de vulnerabilidade que a nossa geração tem é esse padrão, esse default. Aí, ó, oi, garoto do Adote um Cara, esse default do qual eu estava falando, Default. que é da nossa geração, que é de eu não quero envolvimento. Porque as pessoas, elas querem um relacionamento, elas querem a parte boa, elas querem o bônus, que é tipo, transar. Esses dias eu vi um tweet na timeline assim, tinha que ter carinho casual. A pessoa vai na sua casa, faz cafuné, dorme de conchinha e depois vai cada um pra um lado. Caçar o que fazer. Isso é, vampiros energéticos. Vampiros, vou chamar a Márcia Sensitiva pra falar Compra sobre um cachorro. Porque assim, O cachorro dá, mano. O cachorro você tem que limpar o cocô dele, a velho. pessoa, ela quer um envolvimento, sim, né? Porque ela quer trocar mensagem. Sim. Quer trocar mensagem, sim, senhor. quer conversar, quer ter uma cumplicidade, mas não quer um relacionamento. E não quer falar que está vulnerável. Não quer falar, não. Qual que é a palavra? Ela não quer aceitar que ela está vulnerável. E linka com o nosso episódio de responsabilidade afetiva. Linka, mas a falta de responsabilidade afetiva começa quando a gente não se permite estar vulnerável. Essa conversinha de eu não quero um relacionamento, todo mundo parte da premissa que a gente não tem como saber se vai surgir um relacionamento ou não. A gente não sabe, a gente não querer envolvimento. O que é não querer envolvimento? O que é não querer envolvimento? Pra mim, não, sem envolvimento é tipo aqueles glory hole, sabe? Aparece uma piroca do buraco. Eu acho que, nossa, esse é o perfeito do não envolvimento. É uma piroca que sai de uma parede. Tipo, esse é o não envolvimento. Você não viu a cara da piroca. É um não envolvimento tanto pra mulher que tá de um lado quanto pro cara que tá do outro. Você não sabe se ela... sentindo você não sabe como são você não sabe como são as bolas dessa piroca. Então isso é não envolvimento. Agora, se você foi pra alguém com um motel que seja...
Você tá vendo essa pessoa nua, você já tá vendo ela de mil outras formas que milhões de pessoas não viram. Ainda bem. Isso é um exemplo de vulnerabilidade também. É, então as pessoas vocês... se sentem vulneráveis quando elas tiram a roupa na frente de outra Nem pessoa. todas, mas algumas sim. Ah, não, Sim. Mas o que eu tô dizendo é que esse privilégio, de certa forma, essa coisa que nem todo mundo teve acesso, por assim dizer, já deixa vocês envolvidos de alguma forma. Se relacionar é estar vulnerável e se relacionar é se envolver. Eu acho que isso não tem é inquestionável pra mim. Não existe relacionamento sem envolvimento. A não ser que você E- coloque a piroca no buraco do banheiro. E relacionamento casual ainda é relacionamento. Entendeu? Sim, porque você ainda tá tem ali. envolvimento. Tem envolvimento, porque Sim, você porque não controla. mesmo no casual, você ainda tem que trabalhar a agenda sua, a agenda da pessoa. Então você já tá tendo que, tipo, balancear as coisas. Já E tá... venhamos e convenhamos, vocês não chegaram, transaram e foram embora sem trocar um ar, sem tomar um café. Por mais casual que seja. Tem Vocês- uma história de um amigo nosso também, que ele tava saindo com uma menina e ela sempre falou que era uma coisa casual, tudo, e depois quando ela não quis mais, acho que provavelmente porque ele quis alguma coisa séria depois de um tempo, né? Aí ela falou que não, que ele sempre foi casual, e ele falou pra mim, mas a gente saía, tipo, por 2 meses, pra mais, né? Sempre se vendo, ela conheceu meus pais, não sei o que, então, tipo, tem um relacionamento, por mais que seja casual. Mas Aí eu falei, mas aí já é outra coisa. Então, eu falei, mas aí realmente a pessoa considera como casual mesmo. 2 Pode meses ser. conhecendo os pais Só que é é um relacionamento, relacionamento. não é casual. Ah, pode ser casual. Não, assim, casual que eu digo é a pessoa não querer transformar isso realmente num relacionamento sério dos dois, entendeu? Tipo, namorados. Eu acho assim também. Casamento por esporte. Não, é casual. Pode ser casual e conhecer os pais. Cada um tem sua relação com a família de uma maneira diferente. Às vezes meus pais... Os meus não são assim. Às vezes os pais... Vou falar do outro algo que eu não faço. Não, às vezes você tem uma relação com seus pais que super permite, tipo, você apresentar várias pessoas, eles sabem que vai passar várias pessoas ali e que não tem nada demais. Às vezes você é aquela pessoa que só apresenta se for uma coisa de verdade. Sim. Então, assim, isso influencia também nessa visão. Porque, pra mim, quando você me apresenta pros seus pais, é um big deal. Porque quando apresento... Sim. Se eu levo alguém pra casa dos meus pais pra falar com a minha mãe, Aí é porque eu me importo com essa pessoa. Sim. Pra outra pessoa, não. E aí, a gente vê a pessoa fazendo, a gente infere que funciona do mesmo jeito que funciona pra Que gente. Então vamos instituir aqui. Você, querido ouvinte, se você acha que levar as pessoas pra conhecer seu pai é esporte, calma lá, responsabilidade afetiva. Você Não. pode estar criando uma expectativa na cabeça Eu dessa acho que é pessoa. só você falar pra pessoa que não é nada demais. Tendo diálogo, acho que tendo diálogo é tudo. A gente tem um conhecido, por exemplo... A gente tem que- muitos conhecidos, a gente- né? Todos ouvem. Isso que Os nossos amigos todos exposed. que a maior vulnerabilidade dele é a falta que ele tem de ter uma rotina de relacionamento. Sendo que ele não quer ter um relacionamento por motivos diversos. Então ele preenche essa falta de relacionamento com mini relacionamentos que eventualmente ele não consegue assumir, sustentar. ele não consegue sustentar. Sim. E as coisas vão... E ele vai empurrando e tipo, ele vai deixando um rastro. Parece meu ex. Pois é. E aí o que acontece? Ele não consegue se encontrar, ele não consegue encontrar dentro da própria questão, dessa própria fraqueza que foi gerada nele, onde que tá o limite, onde que ele tem que passar um tempo sozinho, se ele tem que de fato ter outro relacionamento, que ele pode ficar um pouco sozinho. Eu acho que a gente tem que saber se curtir e a gente saber ficar sozinho antes da gente. Você pode sair, você pode fazer coisa com outras pessoas, você pode conhecer, você pode fazer isso, aquilo, mas eu acho que o principal antes de você. Como é que fala? Antes de você realmente procurar alguma coisa, não procurar porque a gente nunca procura essas coisas, mas quando você entrar nisso, é bom você estar pelo menos feliz com você. Uma coisa que você falou sobre estar sozinho, eu acho que tem duas coisas muito X que eu me percebo. Estar sozinho e estar solitário. Então São diferente. coisas diferentes. Você falou nisso no Solidão, né? Sim, é porque estar sozinho é tipo assim, você estar sozinho bem solteiro. Eu não preciso de ninguém, não preciso estar me envolvido numa relação. Estar solitário é você estar isolado. É você não estar perto de nenhum outro ser humano. Não, isso aí não. Tô Eu falando acho- mesmo de você curtir a sua própria companhia. Mas uma coisa acaba ligando com a outra, porque a gente tem esse medo do isolamento, a gente tem esse medo da solidão, como a gente falou aqui no nosso episódio de solidão. E esse medo de estar sozinho, que o ser humano tem, que ele carrega, ele força alguns tipos de situação, não estou passando pano para nada. Mas, assim, as pessoas elas fazem coisas pelo medo
de Eu adoro ficarem que isoladas. toda vez que a frase eu não estou passando pano, a gente passa um pano logo em seguida. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que algumas coisas a gente não precisa concordar, mas a gente consegue entender o procedimento. Até porque a gente faz isso de forma ou outra. A gente tem medo de ficar sozinho e a gente já fez coisas que a gente não faria, não fosse o medo de estarmos sozinhos, de estarmos isolados. Nós já aceitamos pessoas que nós não aceitaríamos. Nós já baixamos a nossa guarda em situações que nós não baixaríamos. Nós já relativizamos os nossos princípios para manter relacionamentos que, em situação um pouco mais normal, nós não manteríamos. Tudo em função desse medo, de a gente se sentir no frio, da gente se sentir isolado, vulnerável no frio, no escuro. Sim. E vulnerabilidade, gente, não é exposição, né? Às vezes a gente tá se expondo, mas a gente não tá vulnerável. A gente tá falando coisas que são indiferentes pra gente. Talvez pra outras pessoas até seja um big deal, mas pra gente, a gente sabe que isso não vai afetar em nada. Que isso não nos deixa desprotegidos. Por isso que eu falei que a nudez não necessariamente é vulnerabilidade. Porque igual... tem gente que, posso tirar 300 fotos pelada, publicar, ficar pelada na... Eu mesma, eu tenho muita dificuldade de intimidade, mas assim, precisa trocar de roupa no meio da rua pra fazer umas fotos. Eu troco de roupa no meio da rua, como se não tivesse ninguém em volta. Então, estar pelada, se bem que eu não fico pelada na rua, né, gente? Mas assim, tirar a roupa não é uma vulnerabilidade tão grande. Agora, eu já contei a história aqui no podcast mesmo de um ex que não conseguia transar sem camiseta. Porque pra ele já era, que ele já estava muito vulnerável na posição de, estar transando. E, de fato, eu acho que sexo é um momento em que a gente tá vulnerável. Tem gente que não. Né? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é uma coisa absolutamente tranquila. É quando começa a fetichizar. Isso aí, que ela disse. A doença do rato. A submissão, que é tipo você achar ruim estar submisso. Então você tem que ser o cara que... O dominador. O alfa. E aí, eu não sei, né? Eu acho que sexo não deve se resumir a isso. Não, mas se você quiser, pode. Ainda que exista o fetiche de fato, mas que eu entendi o que você quis dizer, né? A pessoa, às vezes, ela não se permite qualquer outra coisa em função de... Tem gente que não pode, imagina, ficar de 4, que seja, porque... Isso é submisso, que não sei o que. Entendi. Tá me diminuindo. E não, na verdade não. É um momento de vocês dois, foda-se o que o mundo vai achar. De repente é só mais confortável. É um momento de vocês. De repente é só mais confortável ou prazeroso ficar naquela eu não sei se de 4 é mais confortável, mas prazeroso talvez seja. Mas a gente não tá discutindo. Então, é você... Acadêmicos do oversharing. Você levar o problema de fora pra dentro de um âmbito particular. Mas esse é o coração do moralismo. Essas coisas que as pessoas elas até querem fazer, sim, mas elas não podem. Só que ela fica com aquela coisa na cabeça, tipo, não, mas elas não podem fazer, e ainda que seja uma coisa entre 4 paredes, imagina que se só alguém vocês dois ali vão saber. Desconfia que você tá fazendo isso. E aí você não tá mais pensando no que vai acontecer, você tá pensando no que o outro tá pensando. Sim. No que a pessoa talvez nunca venha a descobrir. Exatamente. Entendeu? Talvez não, né? Isso só vão descobrir se você contar. Você gosta de fazer sushi erótico, ninguém sabe, mas você não faz porque, meu Deus, se alguém descobre, quem pode... O cara tá se roendo de vontade isso que você falou de é muito legal. Um sushi na namorada de colocar um nigiri em cima do peito da mina dele comer. Vamos voltar. Não pode dar uma mão. Vamos voltar. Isso que você falou é muito interessante, porque é um exemplo explícito de uma coisa que talvez fosse difícil exemplificar em qualquer outra área da vida, que a pessoa deixa de fazer as coisas porque ela tem medo do que os outros vão pensar do que ela gostaria de fazer. Então, assim, vou tirar do sushi erótico e vou levar para o trabalho. Você está no trabalho, te delegaram uma tarefa e você não sabe fazer alguma parte daquela tarefa. E aí é uma coisa que não dá para você dar o Google e descobrir como faz, né? Você precisa de experiência naquilo. E aí você morre na praia porque você não consegue... Você não se sente à vontade para pedir ajuda. Ou para perguntar. Para levantar e falar, olha, mas como é que eu começo isso aqui? Qual é o caminho aqui? Que as pessoas não podem perceber. O que eu deveria estar fazendo. As pessoas não podem perceber que eu não sei fazer. Tem que haver um equilíbrio na nossa mente no sentido de, tipo assim, que é o que eu tava falando naquela hora. A gente não pode simplesmente
Ah, não, eu estou vulnerável. Tá tudo bem ser vulnerável. E aí tudo que vem, você fala, ô, fulano, me ajuda aqui que eu não sei. Nem tenta fazer. Já delega para outra pessoa. Isso não pode acontecer. Mas você precisa saber a hora de pedir ajuda. Sim. Precisa quebrar a barreira e entender que ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Ninguém começou sabendo já. Todo mundo que tá ali, até a pessoa mais alta, começou E se te não passaram sabendo. aquela coisa, é porque existe uma solução para Sim. aquilo. E se não existe, você falar com essa pessoa, se for uma coisa que ela inventou agora, ela precisa que você faça, vocês chegam num consenso de como fazer aquilo funcionar, né? Porque, enfim. Às vezes vocês dois conseguem solucionar juntos. Exatamente. Não é, a solução não nasce sozinha, não brota. Você não pode delegar tudo para os outros, mas você tem que saber o momento em que você vai falar assim, olha, sozinho eu não vou conseguir. Né? Admitir que você precisa de ajuda, né? Sozinho eu não dou conta. Eu acho que estar vulnerável também é isso, é saber o momento de pedir ajuda. Ou do outro lado, de Admitir repente, seu limite, né? você tá aceitando tudo, coisas que você não quer fazer, coisas que você não tá apto para fazer por medo. De repente, coisas que você poderia simplesmente ou não fazer, ou deixar para outra pessoa, ou dizer, isso aqui eu não manjo, né? Na minha área, eu tenho que saber fazer, porque imagina se alguém percebe que eu não sei, imagina se o fulano acha que eu não gosto disso. E de repente, e você não lida, e as coisas não saem bem, naturalmente. Eu acho péssimo isso. No trabalho, porque a gente acaba sobrecarregado às vezes. E aí, não só sobrecarregado pela demanda, mas também pela própria expectativa de conseguir fazer as coisas sozinho, sem mostrar aos outros que você não é 100% competente. Até porque eu não acho que tem a ver com incompetência. Pra gente se tornar competente, a gente precisa da ajuda dos outros também para descobrir certas coisas. E na vida dos relacionamentos, isso é muito cruel também. São duas áreas que eu acho que são mais críticas, porque às vezes a gente quer tanto ter alguém do lado Que a gente não se coloca... que a gente aceita qualquer coisa. Ou a gente não está capacitado de ter alguém do nosso lado, porque a gente tá tão mal resolvido conosco que a gente não tá a par de ter Eu alguém acho junto. que esse cerne, Sim. então, de diálogo sobre vulnerabilidade é a gente saber diferenciar o que é resistência e o que é resiliência. Resistência é esse escudo, esse muro que você consegue não deixar que as coisas te atinjam ou que você consegue superar até certo ponto. Resiliência, por outro lado, é quando você percebe que a situação talvez não seja do jeito que você consegue lidar, que as coisas talvez não aconteceram como você achou que elas fossem acontecer, e a gente consegue se adaptar. E acho que tem que ter um terceiro ponto aí, que é o foda-se. Isso é muito bom. Resistente, resiliente e foda-se. Porque às vezes a gente não precisa. Nenhum nem outro, né? A gente tem não coisas que precisa você não tem que aguentar. lidar. A gente não precisa lidar, a gente tem que ir embora. Acima de tudo, eu acho que é muito importante saber a hora do foda-se. Saber as Saber a hora lutas de que ir você embora, quer né? lutar. Você tem que escolher suas batalhas. Escolher as batalhas, meu irmão. Renúncia. Irmão, você tem Meu que irmão. escolher suas batalhas. Renúncia é uma grande prova de amor também, inclusive de nós Ele pra nós conseguiu fazer mesmos. os 3 R's, né? Resiliência, resistência e renúncia. É isso aí, ó. Ó, post no Instagram aí, ó. Terminamos aqui, então, mais um Fazer episódio. um layout. Now the world will move to the beat of just one sound. É isso aí, galera. Acabou mais um episódio. Valeu. Agora, vou perguntar pra vocês, eu quero experiências pessoais, por favor. Em qual momento você acha que a sua vulnerabilidade, em que expor a sua vulnerabilidade foi realmente importante? Importante ou difícil? Não, difícil sempre é, eu acho. Tá. Mas importante. Que se você não tivesse exposto, talvez a sua vida hoje não... Ah, tá, entendi. Eu vim da escola de que... Do macho padrão, que você tem que ser forte pra tudo, e etc. E a partir do momento, nas minhas últimas relações, que eu comecei a realmente assumir que não sei, ou não tô entendendo isso que você tá falando, ou me explica melhor, tudo tem sido muito mais fácil. Porque, tipo, a gente vem de uma parada de que não, você tem que saber tudo, você tem que sempre impressionar, porque você tem que ser inteligente pra caralho o tempo inteiro. E recentemente eu tenho feito esse exercício, como vocês viram nos últimos episódios, né? E tá sendo muito bom pra mim, que, tipo, tá tudo bem eu não saber as coisas. Tá tudo bem teu rabo. Tá tudo bem ter prazer anal, né, Vitor? Ei! Eu não tenho nada a ver com isso, não. O ouvinte vai começar a achar que eu dou o cu. Voltamos pro... E se der também, problema seu. Não tem problema. Quer dizer, problema não, né? Se você gosta, não é um É uma problema. placa tectônica que passa ali. Mas então... Cara, eu acho que, por mais que eu esteja te zoando,
essa coisa de... Por mais que eu esteja zoando, eu adoro sexo anal. Francisco Junqueira, né? Não, eu Porque ia afinal falar é o isso. único gay aqui entre nós. Eu ia falar que não precisar parecer o forte o tempo inteiro. Corta isso, por favor. O engraçado. Tá bom. Não precisar parecer o forte o tempo inteiro, o engraçado o tempo inteiro. Me permitir, entendeu? Acho que isso, tipo... Me permitiu descobrir que mais amizade entre as pessoas que já eram minhas amigas, mais fraternidade entre a minha família. Me senti mais acolhido. Às vezes a gente se prende muito no papel. Eu quero proteger, eu quero ser a pessoa que aconselha. Imagina se alguém me descobre que eu não estou seguindo os conselhos que eu dou. E, cara, me perceber mais frágil e mais humano me abriu mais possibilidades nesse sentido. Eu acho que pra mim teve esse negócio do que o Victor falou sobre você admitir que você não sabe tudo e que você não é uma pessoa perfeita, você tem erros, você tem defeitos, mas acho que principalmente foi na minha área profissional, porque teve um tempo que eu estava muito perdido, eu não sabia, e eu falava pra mim mesmo, tipo, eu vou fazer isso porque eu sei que é isso, e nunca era. Por anos eu fui fazendo, fui tentando e nunca era, porque eu não admitia que eu não estava me achando, sabe, em algum lugar bom. E agora que eu consegui mesmo tomar um rumo, porque eu admiti que eu não estava conseguindo fazer nada. E aí eu consegui achar o que eu gostava, o que eu amava fazer, e aí é isso que eu tô caminhando agora. Então acho que isso foi muito difícil para mim, principalmente para meus pais, né? Para conversar com eles sobre isso. Porque até então eu falava, não, tá tudo bem, eu sei o que eu tô fazendo. Só que eu não sabia. Aquele meme do cachorro. Tipo, I have no idea what I'm doing. Eu uso muito esse meme. Mas então isso com meus pais foi muito difícil, porque eu falava pra eles, eu sei o que eu tô fazendo, fica tranquilo, não tem problema. Só que aí, tipo, chegou uma hora que não tava dando mais pra manter isso. Porque, na moral, é aquele discurso, né? Que você fala só pra você, beleza, conquistei mais uma semana de Sim, de sabe que você vai falando, né, pra ganhar tempo. Fôlego, Só que aí isso é muito difícil você manter isso. Aí, quando eu admiti mesmo que eu tinha um problema, e isso era uma fragilidade muito forte minha. Cara, é uma coisa que todo mundo, né? Foda-se, eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, sim. Cara, bem... Eu acho que não tem esse negócio de ter... tem muita gente que fala assim, e realmente o tempo passa, né? A gente fica com medo disso. Mas tinha aquela pressão de você sair da escola e já ter que escolher o que você vai fazer. Sim. Tá cagado. E isso foi uma merda, né? Porque eu passei por um monte de cursos que eu não gostava. E, sei lá, no começo eu falava, não, vai ser legal. Eu me forçava a achar que ia ser legal. Não era. E não era. Eu fazia tipo 1 ano, 2 anos e saía do curso. Aí agora que eu consegui fazer mesmo o que eu gosto, né? Então, eu acho que isso foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer. Eu acho diferente do de vocês. Eu acho que eu sempre me apoiei muito na minha vulnerabilidade. Usei muito de muleta, sabe? Eu sabia o que é estar vulnerável e meio que curtia, sabe? Eu sempre falo aqui da paixão, de como ela dá aquele high igual droga, sabe? E pra mim isso era incrível, até porque eu produzo mais quando eu tô vulnerável, porque eu sinto mais e aí eu tenho mais coisas pra falar a respeito. E eu usei isso de muleta há muito tempo, só que expor demais também faz mal, porque nem todo mundo tem boas intenções ao nosso redor. A gente tem que saber para quem a gente está expondo as nossas vulnerabilidades. E o que, né? Em quem a gente está confiando, o que a gente está... A gente não pode deixar tudo muito aberto. Tem que ter existe um motivo para a gente ter as coisas para nós. E o que eu acho que a lição que eu mais aprendi é exatamente essa. Nos últimos anos, assim, saber escolher com quem eu compartilho e o que eu compartilho. Então, ainda estou sempre muito vulnerável, sempre compartilhando muitas coisas, mas são coisas escolhidas que eu sei que individualmente talvez não me afetem tanto se forem atacadas. Eu também tive um problema muito grande com o medo, porque o fato de ter exposto e ter sido traída e ter sido atacada diretamente no ponto vulnerável, porque estava ali para todo mundo ver qual era, me fez recuar e me fechar completamente. Então, assim, eu descobri que não estar vulnerável não me protege de nada. Quanto mais eu me fecho, a gente, na verdade, nunca não está vulnerável, né? A gente tem a falsa sensação de estar no controle das vulnerabilidades. Tipo, ninguém sabe o que eu estou sentindo, eu estou aqui fechado. E aí, pelo menos no meu caso, foi assim, eu vou me isolando, ninguém sabe o que eu estou sentindo, ninguém tem controle sobre isso, vocês não têm. Aquela música cafoníssima do Capital Inicial, o que você faz quando ninguém... O que você faz quando ninguém te vê fazendo, o que você devia fazer se ninguém pudesse te ver, queria fazer, sei lá.
Nossa, possível. Mas é isso, aquele momento que você tá completamente sozinho, você percebe, pô, eu me fechei de tudo pra não deixar as pessoas entrarem. Não tem ninguém aqui dentro, mas também não tem ninguém fora. E enfim, eu sozinha também não sou assim tão positiva pra mim. Eu preciso de ajuda. Então é a questão de escolher as pessoas certas para dividir as vulnerabilidades. E às vezes a gente vai no meio do caminho compartilhar da maneira errada ou com a pessoa errada, vai se frustrar e tá tudo bem. Próximo, a gente não pode se fechar para sempre por causa disso, sabe? Acho que essa ideia, né, essa ideia sedutora, né, tanto que virou até uma mitologia de ser invisível. Ela vira uma coisa não só de ser invisível porque a gente não quer ser visto, mas porque a gente quer ver o que o outro tá fazendo. Porque a gente não quer só esconder a nossa vulnerabilidade, a gente quer ver a do outro. É aquela história meio doida que algumas pessoas falam que eu queria fingir que eu morri um dia só pra ver quem ia chorar no meu funeral, Nossa, sabe? isso é total. Tipo assim, velho... Maluquice. Vou te contar que não é tão maluquice não, porque eventualmente a gente fica pensando, porra, será que as pessoas elas iam ficar mal se eu não tivesse aqui? Será que elas se importam? Será que elas se importam? Será que se eu sumisse amanhã... É uma música do Fresno, tá, né? Imagina se alguém ia sentir minha falta. Imagine se um dia eu não acordar. Mas nesse caso ele tá mais preocupado com a menina do que com ele mesmo. Tem esse. Não, é Mas que Fresno é foda, né? é o que eu acho que as pessoas se perdem no fato de, tipo assim, beleza, a gente somos seres gregários, que somos um animal que vive em coletivo e que se força a participar de qualquer coletivo em função disso. Porque, beleza, é vital nosso participar, é vital da nossa mecânica como ser do planeta, participarmos de um grupo, mas não quer dizer que você precisa participar de qualquer grupo. É a nossa ideia do FOMO, né? E a mesma parada com a sua família. Então, não quer dizer que, tipo assim, que só porque você não se dá bem com a sua família ou que o seu grupo de amigos você não se sente à vontade com eles, que você precisa participar deles. Você pode participar de outros. Mas é porque a gente é permeado... Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas é porque a gente é permeado com alguns discursos do tipo, principalmente na família. Quando ninguém mais estiver lá pra você, a sua família vai estar. O que não é verdade, às vezes. Não. A gente tá vendo adolescente LGBT ser tirado de casa com 14 anos. A família tá tomando o impulso de expulsar essa pessoa. Sim. Se isso parte da família, não existe essa coisa de a família vai ser só porque são seus parentes, vai ser algo acolhedor ou algo bom. Não, é que existe sim um peso pelo fato de que a família tem vários acepções, né? A gente tá falando da família nuclear concepcional da pessoa. Que, sim, de fato, foram as pessoas que viram você vir ao mundo e etc., que tecnicamente deveriam te conhecer. Então, de certa forma, querendo ou não, essa família ela acaba tendo um peso. Porque foi dentro desse núcleo onde você aprendeu a falar, onde você aprendeu a se locomover, e onde você aprendeu, tipo, quase todas as suas funções básicas e motoras. Então, cara, pesa um pouco mais você perder o vínculo com essa família. Mas pesa que deveria muito... ser o seu amor incondicional. Mas é né? isso que, assim, ser rejeitado por essas pessoas pesa muito mais. Sim. Sim. Porque você ser rejeitado por uma pessoa, você ser rejeitado por uma pessoa que, em teoria, deveria te amar e te aceitar pelo que você é uma coisa muito mais dolorosa do que você ser rejeitado por um desconhecido na rua. Então, imagina ser tirado de casa. Quando eu escuto alguém que é expulso de casa, quando isso acontece com um adolescente, eu fico mais chateado por dentro, eu fico mais morto por dentro ainda, porque o que você está ensinando para essa pessoa, entendeu? Você está não só deixando essa pessoa mais vulnerável para o mundo, porque você está relativizando a noção de afeto dela, porque afinal de contas, se ela mal é aceita pela família, que dirá o mundo? Sim. Entendeu? Você está destruindo uma pessoa, entendeu? Pela ação que ela é. Então é muito foda isso. E aí você vê como às vezes é arriscado até você se mostrar vulnerável até mesmo com sua família, se você não conhecer ela. Cara. É por isso que é tão difícil. Na verdade, conhecendo bem, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente acha que vai se abrir para a família, seja por uma questão de sexualidade, seja por uma questão profissional, igual o João falou, e que vai ser super bem recebido e, na verdade, tem uma reação completamente inesperada. E na família tem algumas Do mesmo coisas, jeito que às vezes a gente acha que a família vai rejeitar a gente e é o contrário. Às vezes a família não sabe como lidar, mas ela parte do pressuposto que ela vai ter que lidar por ser família. Então, às vezes, vem algum discurso, e eu vejo isso muito acontecendo, principalmente na questão de ser assumir LGBT. Do tipo, você pode contar comigo pra tudo, de repente você conta. Uhum. E, na verdade, você não pode contar pra tudo, porque agora que você contou o que você é de verdade, você tá aqui fora de casa. Então, assim, era melhor ter ficado escondido, então.
Sim. Você pode expor tudo. Na real, você não pode. Tem coisas que você, ainda que, sei lá, seu pai tá te dizendo, você pode me contar tudo. Você sabe que você não pode. Você pode ser sincero até a página 15, né? Você não pode se contar tudo ali, porque a hora que você contar, você sabe que você vai acabar com a festa de família do domingo. Sim. Não, eu tive até uma discussão esses dias com a minha mãe sobre isso, que ela falou, que vocês... numa discussão X nossa, ela falou que você acha que aqui dentro de casa, que ninguém gosta de você porque acha que as pessoas têm que ser seu psicólogo. Peraí, é essa a definição que vocês acham que eu acredito de mim? Que eu espero de vocês? E, tipo, você vê que tipo, assim, as noções de afeto, até mesmo nos núcleos familiares, são muito deturpadas. Tipo, eu mostrar uma fragilidade pra mãe, eu expor um pensamento pra ela, ou etc., é realmente achar que ela tem que me tratar. E eu não quero. Ou resolver o teu problema. Ou resolver, né? Tipo, eu não quero. Às vezes eu só quero compartilhar. E isso é algo que a gente fala muito aqui, né? A gente, às vezes, só precisa falar, ser ouvido. A gente não precisa que resolvam o nosso problema. Isso por outro aspecto, a gente tá falando aqui da ausência do zelo. No excesso do zelo, a gente também vive isso direto com os nossos pais, também é prejudicial, porque a gente não quer que essa pessoa que nos ama tanto venha resolver o nosso problema. A gente só quer ter com quem falar. E às vezes essas pessoas, de tanto que elas querem resolver, elas acabam fazendo pior. Falam coisas sem querer agressivas, acabam sendo insensíveis, acabam tentando resolver sem que a gente peça e pioram tudo. E então, quer dizer, a gente fica perdido na hora de expor ou não, mesmo para as pessoas mais próximas. Isso vale para amigos também. Uhum. E, puta, se eu conto isso para fulano vai ficar tão preocupado que eu sei que ele vai fazer tal coisa, então é melhor não saber. Gosto muito dele, mas é melhor que não saiba, porque de repente se eu conto não vai dar certo. E aí quando a pessoa descobre por outras vias, fica tudo muito pior. Vira uma situação terrível. Eu queria falar alguma coisa, mas na minha cabeça só tá tocando. Juntos e Shallow. Gruda, né? Tá foda. Esses dias tá foda. Não tá fácil, irmão. Eu espero que quando vocês estejam ouvindo esse podcast já tenha passado essa vibe, né? Já vai ter 5 dias. Se bem que aí a gente trouxe ela de volta. Passou 5 dias, só que vocês estão ouvindo de novo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido essa nossa angústia. Vocês procurem se conhecer melhor. Olha, esse podcast devia se chamar Autoconhecimento. Exaustos de se conhecer. Mentira. Mas é muito um momento, assim, de se conhecer bem, de encontrar as suas vulnerabilidades, de... Qual é a frase quando se fala assim, own it? Próprio. Se apropriar das suas vulnerabilidades e usá-las como seu superpoder, Abraça sabe? elas, né? Usa elas como seu superpoder. Na verdade, usar como seu superpoder seria atingir outras pessoas, então não, mas assim... aprenda a saber o momento de compartilhar, de guardar pra si e não ter medo delas, como a gente normalmente tem. Porque, cara, elas existem, elas vão continuar existindo, vão existir novas quando você superar umas. Então... refletir sobre elas de uma maneira mais sóbria. Porque às vezes as pessoas ficam com tanto medo das suas próprias vulnerabilidades que elas têm medo de pensar sobre aquilo. Você usou a palavra sóbria, elas ficam embriagadas de tantos pensamentos e é muita insegurança. E ficam fugindo. Tudo. E às vezes você precisa de um pouquinho de racionalidade pra lidar com isso. Tipo, sei lá, eu tenho... Vamos emular aqui, ó. Uma pessoa que, tipo, ela tem medo de falar em público. Qual que é a pior coisa que vai acontecer no mundo se você gaguejar em público? Nada. Tipo, não vai afetar seu discurso, ele vai continuar a mesma coisa, você vai continuar nervoso. E às vezes você precisa trabalhar isso internamente seu. Beleza, que existem um discurso de presidente que cabe um pouquinho, que pesa um pouquinho mais. Mas eu tô falando, tipo assim, aquela Há controvérsias, olha... Não, eu tô falando, tipo assim... Os nova-iorquines. Eu tô trazendo pra um núcleo assim, um pouco mais baixo. Sei lá, você precisa fazer uma apresentação pra faculdade, pra pessoas que você tá ali todo dia, as pessoas que conhecem você, e você ter essa trava de não conseguir falar em público. Cara, tipo... Nem toda a crueldade do mundo, se as pessoas escolherem ser as mais cruéis do mundo, isso vai mudar algo na sua vida. Você não vai deixar de ser menos você, ou você vai perder um pedaço seu se você tentar. Se gaguejar, tudo bem, cara. Continua. O importante é falar. Então é isso. Vamos para as indicações da semana. Vamos lá. Vocês já têm? Eu tenho. Posso falar? Sim. Eu vou indicar um filme que eu assisti ontem com o Dylan, que é o John Wick 3. Muito bom. Muito bom. Sensacional. É que assim, gente, é bem filme
que você não vai esperando nada, não vai pra cinema, você só quer aquela dose de violencinha cinematográfica básica. Você vai lá, você anestesia e volta pra casa feliz. É só isso, gente. É muito bom. Eu fui nessa vibe de que eu precisava ver uma galerinha saindo tomando tiro e saindo no braço. Fiquei muito feliz, voltei pra casa, dormi contente. Não precisa, é que nem quando eu fui assistir Transformers com o Magal. Não precisa ter plot. Eu tô indo pra ver robô se bater. É isso aí. E é isso. Pegando essa linha da vulnerabilidade, dos relacionamentos, do autoconhecimento, eu acabei de ver meu vizinho se trocando, inclusive aqui, vendo a bunda dele pela janela. Muito bom. Bunda aprovada. Não era isso que eu ia indicar. Eu indico pra vocês uma série da Netflix que chama Easy. A 3ª temporada saiu essa semana passada, no caso, pra vocês. E é uma série que fala sobre relacionamentos de um jeito meio divertido, porque ele conta pequenas histórias que são soltas, mas ao mesmo tempo elas têm ligações. E pega muito, assim, nas fraquezas de todos nós. Nas fraquezas, não acho que seja fraqueza, mas nas vulnerabilidades que todos nós temos. Então, medo de se relacionar, coisa de, tipo, mexer no... Achar que o relacionamento tá muito parado e querer um relacionamento aberto. E como, às vezes, a pessoa que tem essa ideia não fica tão feliz com o resultado, mas acaba a outra gostando... E, enfim, traição, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas vivências. É muito legal, pelo menos eu gosto muito. Se você não gostou, pau no seu cu. Mentira, gente, desculpa, entrei no embalo. Mas é bem legal. Eu acho que vale a pena pra você refletir sobre os seus relacionamentos. Aí é tipo Love, só que melhor. Eu vou só lembrar que logo mais chega no Brasil o 11º livro das Crônicas Saxônicas, A Guerra do Lobo. Então vem uma longa trajetória de 10 livros, cara. É uma das melhores sagas para quem gosta de entender um pouco da história da Inglaterra, das invasões dos nórdicos ali. Para quem gosta de personagens cativantes, o Cornwell sabe fazer isso. Fazer uma narrativa com personagens que são muito bacanas, com uma pitada histórica muito bacana. Lembrando que as Crônicas Arturianas, para mim, foi aquilo que aconteceu. Ele fez em 3 livros e conseguiu contextualizar a história do Rei Arthur. Então, é um cara muito foda. E se você não conhece o Cornwell, vai atrás, porque, puta, pensa no maluco foda. Cornwell. Tem alguma dica, Gelon? Tenho. Tem um livro que eu li, é um livro espírita, né? Então, assim, tem gente que não gosta, mas a história é muito boa mesmo. E fala muito isso de vulnerabilidade e você se descobrir com relacionamentos e algumas outras coisas com pessoas diferentes. E é muito bom. Chama Cavaleiro da Estrela Guia. E aí acho que tem, se eu não me engano, tem que comprar o livro que é a saga completa, né? E aí você não precisa comprar os outros, você compra um livro só. E é muito bom o livro. Fala muito sobre isso e é muito legal. É isso. Estamos encerrados, estamos todos vulneráveis. Vamos dormir pensando naquilo que a gente tem no nosso peitinho quentinho. Peitinho quentinho. Enfim, sabendo que nós todos estamos aqui vivos, felizes e abertos, eu deixo um beijo pra vocês. Sigam-nos nas redes sociais, Exaustos Pod, Twitter e Facebook. Estamos exaustos no Instagram. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. Francisco Junqueira. E eu sou o Rodrigo. Beijo.